Números, capítulo 11. Nova Bíblia Viva. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos, e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado, e fez cair fogo do céu, e queimou as extremidades do acampamento. O povo, então, clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar ficou chamado de Teberá, porque o Senhor dos Exércitos queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne. E até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos carne para comer! Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, até dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força, e todos os dias temos que comer este maná." O maná era como uma semente, de coentro, e tinha a aparência de resina da casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão. Moía-o no moinho manual e o socava em pilões para fazer a farinha do maná. Depois, cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com o bolo amassado com azeite. Quando à noite descia o orvalho sobre o acampamento, caía junto o maná. Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua tenda. Então, o Senhor ficou muito irado, e Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: "Por que o Senhor me faz sofrer e não ajuda este seu servo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por todo esse povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou o pai deles? Por que me pede para carregar este povo no colo, como uma babá carregando os recém-nascidos, para levá-los à terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo: 'Dê-nos carne para comer.' Sozinho não consigo cuidar deste povo todo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Se o Senhor vai continuar a tratar-me dessa maneira, mate-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína." Então, o Senhor disse a Moisés: "Reúna diante de mim 70 líderes de Israel, entre os mais respeitados do povo de Israel. Levem-os diante do tabernáculo, para que estejam ali com você. Então, descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, para colocar também sobre eles. Eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo, de modo que você não precisará fazer tudo sozinho. E diga ao povo: purifiquem-se, porque amanhã vocês terão carne para comer." O Senhor ouviu o choro de vocês, dizendo: "Ah, se tivéssemos carne! Passávamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhe dará carne, e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz, e vocês sentirão nojo dela. E isto ocorrerá porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram diante dele, dizendo: 'Por que saímos do Egito?' Mas Moisés disse: 'São 600.000 homens, e o Senhor diz: darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gados, ainda faltariam carne. Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente?' Então, o Senhor disse a Moisés: 'Será que o poder do Senhor é limitado?
Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Então, Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu os 70 líderes do povo ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre os líderes, eles profetizaram, porém isso durou pouco. Mas 2 homens dos 70, chamados Eldade e Medade, ainda estavam no acampamento e não foram até o tabernáculo quando o Espírito veio sobre eles e profetizaram. Então, um jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um dos ajudantes de Moisés, disse: Moisés, meu senhor, proíba os 2 de profetizarem. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por causa de mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel. E o Senhor mandou um vento que trouxe codornizes de um lado do mar e as espalhou por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros em todas as direções, num raio de 1 dia de caminhada. Então, o povo começou a recolher as codornizes durante todo aquele dia e a noite, e no dia seguinte. A pessoa que recolheu menos codornizes recolheu 10 barris. E o povo estendeu as codornizes para secar em volta do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso, chamaram aquele lugar de Aatavá, porque ali foram enterrados os que tinham grande desejo de comer carne. De lá, o povo viajou para Azarote, onde ficaram algum tempo. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.